Bom, meus amigos, a nossa série O Firmamento Cósmico. Demora as séries, mas elas vêm justamente no tempo certo, no período certo em que elas devem vir. No meu Facebook, se você não o segue, não o acompanha, vá lá, aperte o seguir, porque existem muitas publicações que somam e agregam muito com os vídeos do YouTube, porque existem restrições em cada plataforma. Então, cada plataforma possui sua restrição. Então, o que pode ser usado lá, às vezes, aqui não é permitido, e vice-versa. Mas eu coloquei algumas publicações, e o que eu vou fazer nessa introdução é a introdução, porque no próximo vídeo vai vir ele totalmente cósmico e espiritual, com o parecer, tá, cósmico daquilo que eu sei, daquilo que eu trago para vocês, daquilo que vocês não ouvem em lugar algum. Mas eu vou trazer para vocês uma breve pesquisa do que poderíamos chamar que nós temos disponível na literatura científica, ideológica, e eu vou fazer algum apanhado, eu vou fazer ali algumas análises, vou fazer essa introdução para te mostrar como algumas coisas o mundo vê. Vou fazer algumas comparações, interpretações, e a partir do próximo vídeo, essa é a primeiro vídeo da série, mas chamado de introdução, e o próximo nós vamos vir com informações cósmicas. O que aqui não se vê, eu vou mostrar para vocês os segredos a partir do próximo, mas é importante que você assista esse vídeo até o final, tá bom? Eu vou abrir aqui agora o meu computador para me poder fazer umas leituras. Tudo que eu vou ler aqui está lá no meu Facebook. Então, se você quiser fazer a leitura, você pode acompanhar também abrindo o seu Facebook. Desculpa um pouco a minha respiração um pouco carregada, pesada, mas eu dei uma crise de bronquite muito forte semana passada e com alergia e tudo, então fica um pouco pesado. Mas ignora o meu lado Darth Vader da vida aí. Mas vamos lá. Eu coloquei uma postagem, eu até incitei as pessoas a compartilhar. Porque hoje em dia as pessoas estão tão materialistas, tão fúteis. A cultura está tão fútil que está complicado. As pessoas esquecem da parte do espiritual. Ideologias nefastas e malignas das trevas tomaram conta de nosso planeta. Uma cultura que vem desde os anos 60, se ramificando, espalhando ao mundo, trouxe cada vez mais degradação dos padrões morais, e com isso a espiritualidade também foi contaminada. Embora sempre a espiritualidade, como eu sempre fiz nesses 9 anos, já temos 9 anos, ela sempre foi, como eu posso dizer, as religiões ali, um laço, ou seja, um entrave nos olhos
das pessoas, igual já viu o cavalo fica assim, né? O cavalo ele só pode olhar para a direção que o seu dono quer. Então ele tem aqui, acho que é rédea que fala, né? Então o cavalo vira conforme o dono posiciona. Assim são as religiões. As religiões elas têm o trabalho de fazer isso com a mente das pessoas. As pessoas não pensam, não questionam. O meu lema é: pare, pense, reflita e analise. Só que as pessoas não fazem isso, porque são dominados. É bem aquele exemplo do elefante, né? Tem aquela experiência que o elefante ele fica amarrado com uma corda em sua pata, numa estaca, todos os dias. Chegou um dia que o seu adestrador simplesmente o posicionou, mostrou em sua frente a corda e nem pôs. Ele se comportou como se a corda estivesse ali. Nem precisou mais de amarrá-lo literalmente. Não. A corda já estava ali na sua mente, a prisão mental. Então as religiões elas fazem o quê? Um aprisionamento mental na mente das pessoas. Então as pessoas elas seguem cegamente e não questionam mais. É por isso que eu tenho o canal e esse trabalho, os 3 canais chamados a despertar, Marcelo Marins e a Consciência Cósmica, e este canal, o Filho das Estrelas, que são vocês. Então nós fazemos vocês questionarem a realidade, literalmente. Então vamos lá. Coloquei uma publicação assim. Compartilhem à vontade para ver se abre a mente das pessoas. As pessoas precisam tanto que suas mentes sejam abertas. Mas vamos lá. O mundo não é bem o que... Essa aqui, presta atenção, é uma suposta conversa do Elon Musk com alguém, como se alguém tivesse gravado e publicado, soltado na internet. Eu me lembro que quando apareceu, por exemplo, o TikTok, eu não tenho conta em TikTok, os Estados Unidos ficaram nervosos porque vídeos e áudios do governo oculto foram aparecer no TikTok. O pessoal estava publicando geral, porque existe uma grande restrição no YouTube, no Facebook. Então estava saindo muitos vídeos lá. E o governo oculto, os governos, ficaram extremamente furiosos, porque vídeos que eram top secret, ou seja, deveriam ser segredos, estavam parando lá. Então, deduz-se que eu vou dizer para vocês, eu acredito, eu creio, tá bom? Que seja realmente do Elon Musk. Mas é tudo um jogo, né? Tudo faz parte de um jogo. Mas vamos lá. Prestem atenção. Compartilhe à vontade para ver se abre a mente das pessoas. O mundo não é bem o que os filmes fizeram parecer. As pessoas pensam que você lança um foguete na atmosfera e apenas voa para o abismo do espaço infinito. Mas isso não poderia estar mais longe da realidade. Uma vez que vamos além de uma certa altitude, né? E meio que alcançar o cume da nossa atmosfera, o cume é a parte mais alta, não tem nada além do cume. No cume da nossa atmosfera, alcançamos a mesma barreira uma e outra vez a camada translúcida, impenetrável, densa, ou seja, dura, rígida, como concreto de água sólida, da qual atrás dela parece ser como um corpo misterioso escuro de águas infinitas que interpretamos mal como espaço sideral. Prestem atenção nessa parte. Uma vez que vamos além de uma certa altitude e meio que alcançar o cume de nossa atmosfera, alcançamos a mesma barreira uma e outra vez
e a camada translúcida e penetrável. Translúcido é algo transparente. Quer ver? Deixa eu ver se tem um cristal translúcido aqui. Tem aquele cristal, a sua bola também. Isso aqui é translúcido, ó. Ó. Mas não tá tão translúcido, né? Translúcido ele é transparente, é como um vidro. Você consegue... Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer aqui. Minha bola. Me mostre quem aqui aquele está... pedacinho é translúcido. Quer ela pegar? Eu vou pegar. Mas eu vou fazer aqui a magia. Me mostre quem aqui não está meditando. Não está... Nossa, meu pai do céu. Oh my Robertsons, eu não acredito. Você está meditando ou não? A meditação é a nossa principal ferramenta, vocês sabem disso. Né? Mas aqui vou guardar aqui a minha esfera de cristal, né? Linda. Você faz trabalho energético com ela, Marcelo? Não, eu brinquei. Mas tem algumas coisinhas que dá para fazer com ela. Deixa eu pôr ela aqui. Mas translúcido é algo transparente. E você não consegue enxergar direito. Porque é algo tão transparente que você consegue de uma certa forma ver o que está além. Ou mais ou menos além. Então até a Fabiana trouxe aqui um cristal translúcido, né? Translúcido, um cristal como esses aqui, ó. Ah, esse aqui é um cristal translúcido. Conseguem ver os meu olho, ó? Conseguem enxergar? Ó meu olho. E aí, pessoal? Isso aqui é algo translúcido. Isso daqui também é algo translúcido. Não tá translúcido, que embaçou, mas é translúcido, sim. Ó, algo transparente. Ó, esse aqui, ó, translúcido, ó, perfeito, ó. Isso daqui é... Ó, vou pôr aqui para vocês me verem. Vou pôr aqui no rumo da câmera. Translúcido. E aí, pessoal? Eu estou além da barreira. Eu estou além... Vocês estão me enxergando além do que? Além da camada protetora de cristal translúcido. E aí, vocês estão me vendo bem? Eu vou botar aqui, ó. Isso é translúcido. Então até vou ler aqui para vocês, né, o texto, né? Uma vez que vamos além de uma certa altitude e meio que alcançar o cume de nossa atmosfera, alcançamos a mesma barreira uma e outra vez, a camada translúcida. Então são tipo duas camadas translúcidas. A primeira, ó, duas camadas translúcidas. Então, que ele dizia o seguinte, né? Uma vez que vamos além de uma certa altitude e meio que alcançar o cume de nossa atmosfera, alcançamos a mesma barreira uma e outra vez, a camada translúcida e impenetrável, densa como concreto de água sólida, da qual atrás dela parece ser como um corpo misterioso escuro de águas infinitas, que interpretamos mal como espaço sideral. Mas o que teria atrás? Um oceano. Então, atrás dela parece ser como um corpo misterioso, algo misterioso. Escuro de águas infinitas que interpretamos mal como espaço sideral. Quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Seria através desse abismo de águas que poderíamos assumir o potencial de viajar para outros mundos existentes. Mas sem um caminho através dessa empresa, lógico que estava se gabando, né, da SpaceX, é lógico. Mas sem um caminho através dessa empresa, estamos bastante restritos a especulações limitadas. E olha o que ele fala. Parece que qualquer tipo de Deus, o que criou este lugar,
a Terra, o que criou esse lugar, não pretendia que passássemos por aquela barreira. Entretanto, no entanto, CGI é animação gráfica, tá? Fez um inferno de uma ilusão do que está além. Fez um inferno de uma ilusão. Mentiras do que está além. Criaram uma realidade para o que está além que não existe. Não existe vácuo. Não existe o espaço. Não existe a gravidade. Ei, pessoal. Mas vocês já estão carecas, né? Quase igual assim, ó. Carecas de saber aqui o que eu já tenho dito há 9 anos, né, Fabiana? Então eles estão como eu, assim, careca. Cortou o cabelo, Fabiana, não corta não, você tá tão gatinho. Aí eu, o que eu fiz? Fabiana, contrariei. Tá muito calor, não tem paciência não, já tô velho pra isso, sabe? Já, daqui a pouco o rap é no zero. Mas continuando, né? O que é o CGI que ele tanto afirma? Eu trocando umas ideias com o chat GPT, que é o mesmo que eu usei para fazer o filminho para vocês, eu falo, deu trabalho. Rapaz, deu trabalho. Vocês dão valor? Vocês dão like naquele vídeo? Senão eu vou jogar uma maldição em vocês. Porque eu passei, ó, comecei aquele vídeo, era 5 horas da tarde, eu cheguei do trabalho na sexta, eu já vim direto para mim aqui, a minha edícula, a minha salinha, e comecei a trabalhar. Aí você trabalha com inteligência artificial. Para você chegar numa imagem, você tenta chegar em 20. Aí você fala assim, olha, crie o Marcelo com uma roupa vermelha. Aí ele cria totalmente diferente. Aí dá vontade de xingar. Você não pode ser hostil, né? Senão não queria mais nada. Aí assim, vou desistir. Aí de repente aparece, acertou! Igual quando faz, errou, acertou. Fiquei sexta, das 5 horas até 4 da manhã do sábado. Fui dormir porque falou, você vai dormir não, filho? Eu tô te esperando. Acordei 10h30 da manhã. Comi algo, sentei aqui e fui trabalhar. A partir das 11 eu tava já trabalhando. Fui parar de novo 4 horas da manhã com a Fabiana assim, ó. Você tá achando que eu sou o quê? Falei, pode dormir, uai. Mas tô te esperando, maldito. Falei, amor, calma, tô indo. Não foi? Sim. Acordei domingo, 11 horas da manhã. Comi, 11h30 eu tava aqui batalhando, suando, com as pernas inchando. Minhas pernas estavam parecendo perna de elefante, inchada. Meus pés bola. E eu batalhando até que eu consegui fazer o filminho, assim, simbolicamente da forma que eu queria, assim, o mínimo aceitável, né? E mandei para vocês. O chat, ele é muito difícil porque você fala para ele, chat, faz assim uma flor amarela. Aí ele faz a flor amarela. Aí você fala assim, não, mas tira o mato de trás lá da flor. Aí ele vai lá e muda a cor da flor e tira o... O chat é assim, faça uma foto 3D de mim, bonito. Só aqui, ó, a foto dele, ó. Agora você mude a minha roupa para azul. Aí vai aparecer mais só. Volte o olho no lugar. Aí ele volta e muda meu cabelo comprido. Oh, meu pai, ele vai mudando. Crie eu com os olhos pequenininhos. Ele faz fechado. Abre o olho. Falei, rapaz, eu vou... Tô na conta de mexer com isso não, rapaz. É muito difícil. Aí ele fala, vou desistir de você. Aí ele faz só. Então você tá me entendendo o que eu tava falando. Você só tava tirando uma com a minha cara. Mas tá bom. Não é mais ou menos assim? É assim. Por isso que eu demorei tanto pra fazer aquele videozinho pra vocês, que eu fiz com muito amor pra vocês, viu? Dá valor, dá like lá, hein? O que é a CGI? CGI é a ferramenta que você vê um filme igual do Superman voando no espaço, que você vê os filmes espaciais, a Star Trek, Star Wars, é puro CGI. Animação gráfica, digital. Então aqui, eu trocando umas ideias com o chat GPT, né, alguns tópicos, né, e ele me busca o que tem no mundo, de o que é popular, né? Então, pois aqui, em CGI,
Crítica à manipulação midiática. Manipulação midiática. O que é mídia? Mídia é música, é vídeo, é filme, é série, é desenho, é imagem, né? Fotos. Mídia. Crítica à manipulação midiática, CGI como ferramenta de engano. Vivemos em uma era em que a linha entre a realidade e a ficção é cada vez mais turva, cada vez mais embaçado. E uma das ferramentas centrais, ou a principal, nesse processo é o CGI, imagens geradas por computador. O que antes era usado apenas no entretenimento, hoje se infiltra nos noticiários, documentários e até em eventos supostos, entre aspas, reais. A manipulação midiática por CGI não é apenas uma questão de estética digital, pessoal. É uma arma poderosa que podemos moldar narrativas, fabricar acontecimentos, criar rostos que nunca existiram e simular contextos que jamais ocorreram. Quando utilizada sem ética, o CGI transforma a verdade em um produto editável, descartável e conveniente. Como é conveniente para o governo e as autoridades manipularem as massas. Essa tecnologia, aliada a interesses políticos, econômicos e sociais, tem o potencial de distorcer a percepção pública, alimentar falsas narrativas e manipular o imaginário coletivo. A confiança do público é colocada em xeque quando não se pode mais distinguir o que é real do que é fabricado em uma tela. A crítica não é a tecnologia em si. CGI é uma ferramenta com enorme potencial artístico. Quem não gosta de ver um filme Star Trek, ver a USS Enterprise... Pega a minha Enterprise ali, bem. Quem não gosta de assistir Star... Eu sou... Marcelo, você é mais Star Trek ou Star Wars? Aí você me pegou. Aí você me pegou, não pegou, Fabiana? Pegou. Mas eu vou soltar um negócio pra vocês. Marcelão, ele é... Ai, meu ouvido, Fabiana, quase... Desculpa. O Marcelão, ele é... É porque tá bagunçado, gente. Não, é a cadeira. O Marcelão, ele é... Eu vou me entregar. 30% Star Wars e 70%... Tan, 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 tan. Você não está vendo uma miragem, sim. Você está vendo a USS Enterprise passando bem em frente da sua tela. Deixa eu ver que ela faz o barulhinho ainda. Ah, acabou a pilha. Então, assim, como é lindo você ver a Enterprise, né? Assim, eu falei para você, sou 70% Star Trek, mas amo Star Wars. Mas Star Wars tem 30% do meu coração. Aí tem Enterprise, né? Tan, 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 tan. Alô, solta os phaser. Marcelão, então tá aqui a Enterprise, né? Deixa a minha Enterprise aqui. Como não é bom, maravilhoso você ver, né? Eles fazendo a animação da Enterprise voando no espaço, né? Star Trek, os Jedi com os sabres de luz, né? Assim, você fica aguçado a sua imaginação. Filmes de ficção científica ficam maravilhosos, com CGI cada vez mais aperfeiçoado. Como é maravilhoso, né? Parece que você vê uma coisa real, que é impossível a nossa realidade, acontecendo bem diante dos seus olhos. Mas a crítica não é a tecnologia em si. CGI, pessoal, perdoa porque Marcelão é tudo alérgico. CGI é uma ferramenta com enorme potencial artístico e educativo.
Tanto que, né, não usei o CGI, mas eu usei a imagem artificial para criar o filmezinho, para tentar mostrar um pouquinho para vocês a respeito ali do que é a minha história como ser cósmico. Então, continuando. O problema está no uso deliberado do artifício para enganar, para ocultar verdades, para fabricar consensos e criar ilusões que servem aos poderosos. Por exemplo, todos os vídeos da NASA são mentira. O homem nunca foi à Lua, isso já foi provado, isso foi gravado em um estúdio, como parte também num deserto nos Estados Unidos do Arizona. O homem nunca pisou à Lua. Os vídeos do espaço, alguns ali podem deliberadamente parecer quase reais, mas esses vídeos são praticamente tudo enganação e mentira, tá? Igual aquela história dos astronautas que ficaram presos lá. Me poupe, você não acreditou nisso, porque você é inteligente. Então, assim, todos esses vídeos da NASA, agências espaciais e na Lua, ninguém pisou na Lua, ninguém sabe o que digamos, a Lua. Então, tudo isso, na verdade, é o quê? Isso é imagem de CGI. Só que, imagina só, eles são o governo, representam os governos. Se os estúdios de cinema possuem tecnologias de CGI que nos impressionam em muitos filmes, imagina a capacidade que os governos possuem com equipamentos muito melhores do que dos estúdios de criarem imagens em CGI. Você não concorda que o governo ele tem muito mais propriedade, tecnologia e materiais tecnológicos para fazer um CGI muito mais elaborado e realístico do que as empresas de cinema? É o governo. Tudo para eles é ilimitado. Então os vídeos da NASA, aí aquelas fotos e filmagens em Marte, tudo modificado, feito nos desertos dos Estados Unidos. O homem nunca foi a Marte, isso é tudo manipulação. São vídeos colocados no deserto dos Estados Unidos, aí eles vão CGI, modifica o fundo, cria ali uma luminosidade. Nunca foram a lugar algum. Nunca foram a lugar algum. Tudo CGI. Ou igual tinha um aí que foi um senhorzinho, tava numa navezinha, uma cápsula. Tava o senhorzinho no espaço lá, um fundo lá da Terra do espaço. Gente, aquilo ali é pura CGI. O trem é tão fake. O trem é tão fake que, na verdade, você percebe que é um telão atrás. Quando você tem olhos precisos, você tem a visão além do alcance, você consegue perceber todas essas falcatruas. O homem nunca sequer, em momento algum, saiu da Terra. Então vamos lá. A crítica não é a tecnologia em si. CGI é uma ferramenta de enorme potencial artístico e educativo. O problema está no uso deliberado do artifício para enganar, para ocultar verdades, fabricar consensos e criar ilusões que servem aos poderosos. O que resta ao público é o ceticismo. É a urgência de uma consciência crítica. Ceticismo é aquilo de você não acreditar. Eu vi a imagem, não acreditar. Só você tem que ter crítica, você tem que analisar. Pare, pense, reflita e analise. Sempre foi o meu lema desde o começo em 2016. O que resta ao público é o ceticismo. E a urgência de uma consciência crítica. Em tempos de deepfakes, realidades simuladas, ver não é mais acreditar. Ver não é mais acreditar.
Bom, a interpretação que a IA me deu sobre o texto que eu digitei de um vídeo com a fala assim que eu creio ser do Elon Musk, ela fala o seguinte, eu pedi para ela, o que você interpreta deste texto? Ela colocou o seguinte: o autor do texto sugere que a realidade do nosso mundo e do espaço não é como nos é mostrado, especialmente em filmes e narrativas populares. Ele propõe que a ideia tradicional de espaço sideral como um vazio infinito acessível após sair da atmosfera é falso. Em vez disso, haveria uma barreira ou camada translúcida e penetrável, parecida com concreto de água sólida, que impede a passagem. Atrás dessa barreira não haveria o espaço como conhecemos, mas sim uma espécie de oceano cósmico ou águas escuras infinitas. Uma metáfora forte, talvez inspirada por conceitos antigos como o firmamento bíblico ou teorias alternativas da Terra. Essa barreira seria intencional, talvez colocada por um Deus ou Criador para nos manter dentro de certos limites, que implica que há um propósito oculto por trás da limitação do acesso ao além. A mídia, através do uso de CGI, imagens geradas por computador, teria criado uma ilusão convincente de como é o espaço exterior, enganando as massas, ou seja, a população, todo mundo, todas as pessoas do mundo. Tanto que vocês, olha aqui, prestem atenção. Sei que vocês são inteligentes, senão não estaria aqui acompanhando meus vídeos. Mas compartilhe esse vídeo para quantos vocês conseguirem. Quem sabe essas pessoas também não abrem a mente, já que esse vídeo ele está de teor, digamos, científico ou de análise consciencial e não nada cósmico ainda, que virá no nosso próximo vídeo. Olha só a fala do Musk. O mundo não é bem o que os filmes fizeram parecer. As pessoas pensam que você lança um foguete na atmosfera e apenas voa para o abismo do espaço infinito. Mas isso não poderia estar mais longe da realidade. Uma vez que vamos além de uma certa altitude e meio que alcançar o cume de nossa atmosfera, alcançamos a mesma barreira uma e outra vez, a camada translúcida e impenetrável, densa, impenetravelmente densa, como concreto de água sólida, da qual atrás dela parece ser como um corpo misterioso escuro de águas infinitas que interpretamos mal como espaço sideral. Aí você fala, como ele chegou a essa conclusão, digamos assim? Antigamente, havia-se na internet dizendo que o Musk ia quebrar. O Elon Musk vai quebrar, sabe? Porque ele mandava os foguetes para o espaço, eles explodiam lá em cima, lá em cima. Então ele vem mandando foguetes ao espaço e sempre uma série de explosões. Pesquisa na internet. Foguetes da SpaceX explodindo na atmosfera. O engraçado é que você vai perceber, quando você está com um barco, uma lancha na água, na lagoa, no mar, quando ele encosta, quando o atrito da lancha com a água, não faz assim, a lancha está andando, ela não faz assim, ela não vai abrindo o mar assim, ondulando, Fabiana? Quando toca assim na água, a lancha, ou jet ski, ele forma tipo umas ondazinhas, né? Ele vai abrindo assim, ó, e vai indo, e vai abrindo. Quando os foguetes do Musk chegam no espaço, ele faz tudo. Ele tem a mesma reação na água superior. Porque ele mesmo explica que existe dois tipos de água. A água aqui e uma água maior. Então, quando ele penetra
na água, ele faz aquele movimento semelhante a um barco andando numa lagoa, ou num rio, ou no mar. E depois ele explode. Tem um vídeo que eu coloquei no meu Facebook que é interessante. Pega um vídeo de uma explosão muito poderosa. Que poderia ser poderoso? Pega um vídeo de explosões da bomba atômica no mar. Faz só. Porque a bomba está submersa e quando ela explode, faz só. A água, ela levanta, depois ela... Não é assim a explosão na água? Por que eu falo explosão? Porque se você jogar algo assim para acontecer assim, tinha que jogar um prédio, jogar uma montanha. Ela dá aquele impacto monstruoso, a água faz só... Não é assim que funciona o comportamento das águas? Esse foguete, quando ele bate, tá filmando todo mundo, o pessoal lá nos Estados Unidos, o pai com a criança, meu filho, vamos ver o foguete indo para o espaço, de repente o foguete, ele entra na primeira camada de água, de repente ele explode. É como se ele conseguisse penetrar, é como se ele fizesse o seguinte, assim, ó, aqui tá a camada e aqui tá o oceano, a água, ele bate, pum, tum. E aí o que faz? A água vem e tem alguma força misteriosa, recompõe. É literalmente isso. Ele consegue, de certa forma, cometer uma penetração. Ele consegue adentrar. Na hora que ele passa, dá aquela explosão de água, mas algo fecha e já era. O foguete atravessou e foi embora, como um torpedo e foi para algum lugar. Isso pode acontecer. E esse efeito dele atravessar, né? Então ele vem, ele bate, perfura, a água sai, mas automaticamente, em vez dela cair porque a gravidade, rapaz, nós estamos falando de forças alienígenas ou de um Deus. E aí a água se recompõe e a barreira se recompõe. Como também tem aquela história das janelas. Vocês sabiam que antigamente, isso na época que eu acompanhava criança, em 1985, nós tínhamos ali a NASA e os lançamentos, e tinha os ônibus espaciais. E nos filmes a gente fala, você tem tantas horas, tantos segundos para atravessar a janela, que seria uma abertura na atmosfera que não ofereceria resistência e seria mais fácil a passagem para o espaço. Janela, um buraco. Mas esses buracos, eu vou dizer para vocês que seriam como as comportas dos céus, aonde uma força de estar segurando essa água liberou e elas veio descendo. O dilúvio, isso lembra o dilúvio. Ou os dilúvios. Porque são buracos ou são escotilhas abertas que existe nesse escudo dessa barreira impenetrável que você tem que calcular para atravessar. Se você passar por elas, né, tipo assim, ó, passando por elas, você acessa o oceano de águas. Se você errar, você bate num paredão de cristal. Mas por que a água não desce, então, dessas escotilhas? Porque existe uma força desconhecida, uma força que muitos denominam Deus, ou até mesmo que ele fala ali, ó. Parece que qualquer tipo de Deus, ou o que criou este lugar, não pretendia que passássemos por aquela barreira. Então existe uma força maior, que a ciência nada pode... Bem que a ciência é toda manipulada, a ciência daqui da Terra é uma piada, só fala asneira. Só desinformação, igual o CGI. Então, eu me lembro do lançamento da Challenger. Se você nunca viu, vá no YouTube e pesquisa assim, ó, a tragédia do ônibus espacial, escreve assim, ó, Challenger.
Eu vi isso ao vivo com os meus pais, quando eles foram lançar. A gente estava vendo na televisão, estava sendo transmitido ao vivo, e o ônibus espacial simplesmente explode. Mas ele não explode, ele não faz só... Buf! Simplesmente é como se ele... Eu vou usar a tela aqui, ó. Ele vem aqui, ele bate, ó. Ele bate, aí ele se divide e faz assim, ó. Ele bate, ó. Presta atenção, vou simular o que se vê. Ele está subindo, o ônibus espacial. A janela tá aqui, ó. Imagina que isso daqui é a janela, ó. A janela tá aqui. Ele teria, vou pôr mais longe. Ele teria que fazer isso aqui, ó. Ele teria que vir, entrar na janela e ir embora. Um exemplo. Mas aí, e são exemplos para você pensar. Mas aí vai o erro de direção, desviou-se um pouco da janela, e em vez de eles passarem pela janela, eles vêm e bate no próprio escudo de cristal. Quando ele vem, ele bate, faz assim, ó, pum, bateu, explodiu. E o que ele faz? Ele se divide em duas partes. Primeiro, quando bate, faz assim, ó. Quando você bate, você tem um movimento de ação, você bate, existe um movimento de energia que você tem o quê? Você, que a palavra é... Não, você volta para trás. Você tem tipo esqueci a palavra, vai ficar a palavra na cabeça, sumiu. Então quando você vem e você bate, existe uma força que faz o que? Ela te empurra. Então você faz e existe o movimento da explosão. Esse movimento, ele te bate, mas também te joga. A explosão, mas a explosão, a energia, a sinergia dela volta, ricocheteia. Bate, a energia ricocheteia um pouco. Então o ônibus, ele vem, ele bate, dá um movimento à energia, ele ricocheteia um pouco. Então ele faz isso daqui, ó. Ele não consegue, ele só segue isso porque ele está passando nas barreiras de proteção. É tão claro isso. Você entendeu? Tá claro o que eu falei? Tá. Por que que o Musk ficava, de uma certa forma, mandando foguetes estourando, virou piada? Porque ele estava testando. Ele estava estudando essa barreira, as janelas ou as escotilhas que a água não desce. Mas quando, digamos, Deus quis que as águas desceu, simplesmente ele liberou a energia e as águas inundaram a terra nos dilúvios. Não foi só, não, foram vários. É muito fácil resetar esta humanidade. Então, o que acontece? Ele estava simplesmente, mas ele é idiota. Não, ele estava estudando, ele estava tentando entender o que é essa barreira. Tanto que o vídeo, esse suposto áudio, que eu acredito, com esse texto, é extremamente coerente. É por isso, Musk, por isso que você estava mandando foguetes e eles explodindo e o povo te zomba. Você estava pesquisando e pesquisando sobre essa barreira. Você estava tentando entender o que é essa barreira. Então as coisas que eu estou falando servem para você pensar, você usar a mente e raciocinar. Entenderam? Como muitas coisas as pessoas não pensam, porque tá entretido com futebol, ai credo, tão entretido com novela. Em vez do pessoal abrir a mente de verdade, as pessoas elas estão perdendo tempo com coisas que não agregam em nada. Porque esse mundo é uma prisão. Mas calma que eu vou fazer ali um apanhado geral, tá? Deixa eu só dar uma pausa para recontinuar a gravação. Bom, meus amigos, continuando, né? A interpretação da IA eu já fiz. Agora, a teoria do firmamento. Perguntei, o que você entende por firmamento? E a IA, ela respondeu o seguinte: a teoria do firmamento é uma ideia antiga, simbólica, não é simbólica, é literal, que aparece em várias culturas e religiões, especialmente nas tradições judaico-cristãs, e que, em tempos modernos, foi resgatada por movimentos como os defensores da Terra plana. A Terra plana, ela não está errada. Ela só está errada no seguinte, que a Terra é plana.
Mas os conceitos que eles utilizam têm verdades. Por quê? Porque se eles pegassem a Terra plana, criassem o domo, fazendo o domo como uma esfera, como esta esfera aqui, ó. Pega a Terra plana e faça o domo. Coloque uma terra aqui e aplica até muitas das ideologias deles. Vai bater muitas coisas. O erro da turma da Terra plana é que eles não fazem a coisa correta. Mas o mal age também para desinformar. Então eles colocam eles o quê? Eles colocam eles no lê do engano, né? Então eu vou colocar assim, o lê do engano deles seria algo, né? Tipo a Terra plana. Não, mas ela é assim. É um domo esférico e a Terra está lá dentro, presa. E por fora aqui, mar, água, aqui ó. A água são os meus dedos, a minha mão, ó. A água está aqui, ó. Aqui a água, é minhas mãos. Aqui está o domo e a Terra está bem aqui dentro. É uma prisão literalmente alienígena. É uma prisão alienígena. Então, muitas coisas da Bíblia, o pessoal fala, pô, mas é tão impossível. O pessoal foi domado muito por homens mal intencionados e más interpretações. Eu já falei o que é a Bíblia para vocês. Eu já fiz vídeos sobre isso, né? É um emaranhado de verdades misturado com montanhas de desinformações e mentiras. É como você pega, por exemplo, vou pegar aqui um livro. Eu tenho esse livro aqui, né? Ele tem páginas. Mas a Bíblia seria o seguinte: imagine que a cada 10 páginas desse livro, 10 informações, uma página é verdadeira, o resto é mentira. Mas quando você lê, tá aqui, você lê, né? Você lê o livro, aquela única página, mas isso pode ser frases, tá? Eu tô falando página, mas é simbólico. Isso que eu tô falando é simbólico. Então, quando você está olhando, uma coisa que é verdade te faz reverberar tanto. Te faz acreditar tanto que é verdade, que você faz o quê? Você acaba acreditando por sentir essa energia a todo livro. Mas o livro, ele é o quê? Ele é um montante mistura de mentiras com poucas verdades. Mas as verdades reverberam tanto, tão fortemente, que você acaba colocando essa reverberação e esse sentimento em todo o livro. Aí vem os enganos. Então a Bíblia, as coisas dela são literais, nunca foram simbólicas. É o homem que, alguns mal intencionados, e o homem não tem capacidade de interpretação, mas é literal. Mas ela tem uma pegada ali em alguns pontos para, digamos, afastar o homem até da própria divindade celeste. Mas vamos aqui, né? Vamos continuar. A teoria do firmamento é uma ideia antiga e simbólica que aparece em várias culturas e religiões, especialmente nas tradições judaico-cristã, e que em tempos modernos foi resgatada por movimentos como os defensores da Terra plana. Aqui vai uma explicação clara e direta. O que é o firmamento? Na concepção tradicional, firmamento seria uma estrutura sólida ou translúcida, né? Transparente, como aqui, ó. Seria uma ideia, firmamento seria uma estrutura sólida e translúcida como uma cúpula gigante que cobre a Terra. Ele é descrito como impenetrável, nada pode atravessá-lo, nem foguetes, nem naves. Separador de... A questão que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é que nessa questão das camadas, o foguete ele pode bater aqui, atravessar, a água vir e se recompor, mas da mais impenetrável pode não passar. Então, tudo você deve analisar, ser crítico, sempre analisando, com crítica de sabedoria, não é crítica pejorativa.
Então, na concepção tradicional, o firmamento seria uma estrutura sólida ou translúcida, como uma cúpula gigante que cobre a Terra. Ele é descrito como impenetrável, nada pode atravessá-lo, nem foguetes, nem naves. Separador de águas, divide as águas de cima das águas de baixo. O que é as águas de cima? As águas de baixo dele é os mares, os oceanos que nós temos e conhecemos aqui. As de cima é as águas que estão acima do firmamento, que são as águas. O que é o firmamento? É toda a estrutura esférica. Então tudo que está igual, eu fiz o exemplo das minhas mãos, tudo é as águas de cima. Tá? Tudo. E as águas de baixo são os nossos oceanos aqui que nós temos. Separador de águas, divide as águas de cima das águas de baixo, uma ideia vinda do Gênesis. Transparente como um cristal, permitindo ver as estrelas que estariam presas nessa cúpula. Não estão presas, né? Depois eu vou entrar eu vou falar uma coisa bem aterrorizante sobre isso. Aterrorizante que vai mexer muito com vocês, né? Então ele mostra algumas referências, como em Gênesis, que eu vou logo já ler isso. Mas os foguetes não passam pela cúpula e seriam desviados ou destruídos ao tentar ultrapassá-lo. É porque geralmente quando você vê um foguete, ele nunca vai em linha reta, né? O foguete ele chega a um certo ponto e dá aquela encurvada assim, ó. Aí ele vai dar aquela encurvada e explode. Foguetes não passam da cúpula e seriam desviados ou destruídos ao tentar ultrapassá-lo. Isso eu comentei com ele, um tópico. O chat disse: entendi. Você está se referindo à ideia de que existe uma barreira impenetrável, muitas vezes chamada de firmamento ou cúpula, sobre a Terra, conforme interpretado por algumas teorias alternativas. Nessa visão, foguetes que tentam ultrapassar essa estrutura seriam desviados ao colidir com a superfície sólida e serem rebatidos de volta. Destruídos ao tentar forçar passagem e sofrerem impacto, ruptura ou desintegração. Essa interpretação visual costuma imaginar a cúpula como uma espécie de barreira de vidro ou cristal. Densa é duro, rígido ao extremo. E translúcida, ou seja, transparente, que ela é o que? Ela é transparente. Que delimita os céus. Posso criar uma imagem 3D realista mostrando essa cena, um foguete subindo e colidindo com essa cúpula de aparência vítrea ou de quartzo, com o céu escuro, estrelas ao fundo e destroços ou luz no impacto. Eu coloquei para vocês aí no começo do vídeo algumas imagens e tem essa do foguete subindo e estourando na cúpula, tá? Mas aí eu coloquei também no meu Facebook, há muito tempo atrás, many time ago, eu estava vendo um vídeo do Felix, acho que é Felix Baumgartner. Era um paraquedista profissional que, se não me engano, já foi até militar. E ele ia fazer um desafio da Red Bull, ia subir no balão meteorológico e ele iria pular do mais alto lá da atmosfera, né? Pessoal, olha só. Quando eu vi esse vídeo, eu vi antigamente tinha um vídeo inteiro. Rapaz, eles acham que o povo é idiota, né? Mas o povo também pensa. Quando lançaram o vídeo do Félix, lançaram ele na íntegra, fez como, nossa, uma super produção. A galera, baixou o vídeo completo. E eu baixei, eu tinha um vídeo, nossa, deu um problema num HD meu, e eu perdi esse vídeo completo. Tem uma certa cena que eu até coloquei no meu Facebook, do que ainda tem, quando o balão meteorológico ele sobe, Marcelo, mas lá é muito frio. Sim. Atmosfera gelada. Sim, verdade. Então quando ele chega, que ele sobe rápido, tá? Ele não fica ali horas, ele sobe rápido. Só que o balão meteorológico, na lógica do pensamento e do raciocínio, ele iria o quê? De uma certa maneira, ele iria subir, ele chegar na camada da atmosfera mais alta da pressão e ele fazia assim, ó, ele ia estourar. Todos os balões meteorológicos, na lógica, iriam estourar. Então ele chega a um certo ponto e ali ele faria assim, ó, já era.
Mas ele fica do balão meteorológico, ele fica assim quietinho lá em cima, à mercê do vento, né? Como que ele se estabelece? Aí tem sempre uma jogadinha. O que acontece? A maioria desses balões, quando eles estão lá no fim, eles estão andando, raspando na cúpula de cristal. É como se eles estivessem assim, ó, quando chegam lá em cima, eles vão, né, andando. O vento vai soprando, muito pouco ar, muito pouco vento, mas tem. E tem todo um movimento de pressão que a ciência não te ensina sobre este mundo, o planeta. É lógico que eles contam a barrela que eles contam digamos, nos livros, né, acadêmicos. Então ele vai por aqui, assim, ele vai assim, ó, os balões lá no final ele vai raspando. De vez em alguns dão um belzinho e caem. Esse balão sobe a altura inimaginável. Aquele vídeo não é mentira, ele é real. Não foi feito em CGI. Ele chega a um certo ponto que o balão, ele para, ele faz o quê? Ele trava aqui em cima, ó. E tá a barreira, ele fica aqui parado. Só que ele faz pressão para subir. Então quando algo está pressionado, ele faz o que? Ele exerce uma pressão, ele fica meio que rígido, assim, ó, rígido, ó. Ele fica rígido. Tanto que ele lá ele abre a escotilha e já sai gelo. O gelo não é ali da escotilha do módulo que ele está. É porque o balão ele está raspando. Porque assim, ó, tá lá em cima. Aqui vai se formando gelos e cristais de gelos, como neve, em toda a cúpula em cima. Então, como o balão está raspando aqui, o que acontece? Esse gelo, essa neve solta. Então, conforme ele mexe assim, cai um pouco. E percebe-se na imagem. Antigamente tinha uma imagem que pegava ele na lateral, ele assim, lateral. E pegava o balão encostado. Aí a pessoa fala, porra, mas que essa desgrama não sobe pro espaço? Não ia explodir? Então tem uma filmagem que ele tá de lado assim, e pega-se o balão. A câmera filmou o balão. Rapaz... E quando o balão raspa, mostra o balão balançando, vai caindo neve de cima. Da onde está o balão, né? Faz... Rapaz, você acredita que a turma, viu? Explodiu os negros fazendo crítica. Sumiu essas imagens. Ó, se você tiver ela, faz um favorzinho para mim. Manda no meu e-mail de relatos. Aí tem na descrição do e-mail de relatos. Eu tô caçando essa imagem. Porque mostra o balão aqui, ó, encostado, e conforme ele mexe, cai. Ele tá aqui parado aqui para pular, porque ele fica parado, assim, tem uma câmera lateral, e mostra caindo. Falei, rapaz, a turma da Terra plana ficou louca na época. O pessoal caiu matando, porque foi um deslize. Eles reeditaram e retiraram essas partes das redes sociais tradicionais. Sumiu, rapaz. Ficou tão escancarado. Porque o balão ele estava o quê? Parado. Ele estava parado. Vamos pôr que isso aqui... Deixa eu pegar aqui. Isso aqui seja o balão, né? Essa pedra é o balão. Aí ele sobe, ele vem subindo. Não, isso aqui, ó. Deixa eu pegar alguma coisa que não seja cristal. Vamos pegar esse paninho de eu limpar as minhas pratas. Aí o balão tá subindo, né? Aí ele vem... Aí ele tá subindo, aí ele bate aqui, ó, olha o exemplo. Viu aqui? Eu vou imitar a pressão. Ó, ele vem, parou. Aqui você pode sambar até um pagode aqui, que ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ele não vai deslizar, andar, não vai lá... Ele tá exercendo uma pressão aqui em cima, ó. Você samba um pagode, aí fica assim, ó. Porque ele tá gerando uma força para subir. Então ele tá preso aqui. Aí o que acontece? Aí ele dá aquela raspadazinha, e aqui é tudo cheio de gelo, neve, e aquilo dá uma raspada e cai. E é exatamente nesse momento que mostra caindo muito. Aí a turma caiu matando o pau. Falou, aí, ó, isso aí é a Terra plana, olha lá, o domo, que eles falam. Rapaz, escorreu e tirou esse vídeo, reeditou e reenviou, tirou de todo mundo. Quem tinha, quem não tinha mais. Fora com esse videozinho que eu consegui, que ele também já não estava nem aí, quando ele abre a escotilha, quando você abre aqui, ó, você abre aqui, você faz o movimento, balança, começa a cair neve. Porque ele está parado, pressionado ali.
Quando ele pula, que ele tá descendo, que eles filmam, é tudo preto. Ele fala, isso aí é CGI, esse aí é fake. Cadê as estrelas do céu? Rapaz, aí até que o vídeo do Elon Musk faz muito mais sentido. Por quê? Porque ele mesmo fala, né? Nossa atmosfera, aqui, ó, uma vez que vamos além de uma certa altitude e meio que alcançar o cume de nossa atmosfera, alcançamos a mesma barreira uma e outra vez, a camada translúcida e impenetrável, densa como concreto, de água sólida, da qual atrás dela, o que acontece? Peraí que eu perdi aqui, pessoal. Concreto, aqui ó, na qual atrás dela parece ser como um corpo misteriosamente escuro de águas infinitas, que interpretamos mal como espaço sideral, por isso não tem estrelas mostrando. Marcelo, cadê as estrelas que nós vemos à noite? Acompanhe a sequência da série que eu vou explicar. O que aqui não é explicado, eu vou explicar para vocês mastigadamente ao decorrer da série. Eu vou explicar coisas que vocês nunca ouviram e nem imaginaram. Calma, isso é só o começo. A parte cósmica das revelações vem a partir... Vou chamar este vídeo 1. Porque se eu colocar a introdução, o pessoal não dá muita ideia, não dá muito valor, né? Essa é a introdução. Vai ser o vídeo 1. A partir do vídeo 2, a coisa, digamos, encorpa de uma maneira bem mais espiritual, cósmica, com revelações de segredos. E outra coisa, então vamos continuar. Seria através desse abismo de água que poderíamos... Abismo de água. Então, quando ele está descendo, está preto. É coerente com o que ele disse. Preto, preto, preto. Porque você vê o abismo de águas negras. Então, quando ele está descendo assim no paraquedas, o vídeo está lá no meu Facebook. Mas eu vou botar um print aqui para você ver. Aí você vai fazer o quê? Vai analisar. Olha só essas imagens. Perceberam o espaço negro escuro? Coerente, né? Não é? Eu vou colocar para vocês agora o momento da explosão do foguete. Vou colocar, vai dar certo. Olha a reação, se não é idêntico quando você joga algo dentro da água. Ó, repara aí.
Viram? Só que há algo na água de cima e a água se recompõe. Então é isso que eu tento mostrar para vocês, né? Como ali, quando o paraquedista está descendo, que está tudo escuro. É um corpo misterioso, escuro de águas infinitas. Viu como é que bate? Mas vamos para a parte que eu quero fazer um comentário. Como eu disse para vocês, a Bíblia ela é um amontoado de verdades uma gigantesca montanha de mentiras. Então, quando você lê um fragmento de verdade, ele vibra, reverbera dentro de você de uma maneira tão poderosa que todo o conjunto, mesmo sendo mentira, você jura que é verdade, porque você não consegue distinguir uma coisa da outra. Na Bíblia, em 1 Gênesis, capítulo 1, versículo de 6 a 8, diz o seguinte: E disse Deus, são alienígenas, seres cósmicos. Eu já expliquei para vocês quem criou tudo isso daqui, já ensinei. Quem é o criador disso tudo aqui. Aliás, nós temos tempo, nós vamos falar. A Bíblia ela é muito mal interpretada. Se você me perguntar, Marcelo, o homem é a imagem e semelhança de Deus? Jamais. Vocês acham que um ser sagrado, divino, glorioso, os deuses, aceitariam que sua imagem gloriosa, o seu ser majestoso, fosse replicado em aparência a sua imagem a uma raça de seres que iriam aprontar todas as iniquidades o possível? Você acha mesmo isso? Você acha que a imagem de um ser sagrado, um ser puro, pleno, majestoso, iria servir de molde para, de uma certa maneira, criar uma raça na qual fosse a aparência desse Deus e eles fossem cometer atrocidades? Você não é tão inteligente assim. Porque, na verdade, como eu disse, a Bíblia é fatiada. O que acontece é o seguinte: eu vou mostrar para vocês o que no plano astral se é ensinado. Bom, quando na Bíblia diz, né, que prestem atenção, nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem criou a humanidade foram os arcanjos. Miguel, em culturas muito antigas, em culturas muito passadas, onde não existiu o cristianismo, que o cristianismo ele foi uma criação no Concílio de Nicéia. Ele foi criado pelo Império de Roma. Roma nunca caiu. O Império Romano nunca caiu. O Império Romano se maquiou do cristianismo e a igreja. O Império Romano nunca caiu. Ele apenas mudou de aparência. Ele se camuflou da igreja e do cristianismo. É uma invenção do cristianismo, não, invenção do Império Romano, o cristianismo. Isso tem o Concílio de Nicéia, é uma coisa que, se você quiser pesquisar, aguça a sua mente. Isso é histórico. O Concílio de Nicéia, quando decidiram que iam criar o cristianismo, inventar o cristianismo, o avatar Jesus, para domínio das mentes. Bom, então, quando se fala, como eu estava dizendo, em muitas culturas antigas, pré-cristianismo, e põe pré nisso, existiam relatos de Miguel como Deus, o Criador. Sim, Miguel, aquele conhecido no cristianismo como arcanjo,
Tem relatos de o deus Miguel, o deus Michael. Isso são relatos de culturas antigas. Miguel já foi adorado como um deus, Deus criador. Aí o Concílio de Nicéia mudou tudo. O Império Romano fez um shape shift, ele mudou de aparência, mas ele continua firme e forte. Nunca, em momento algum, ele acabou, né? Ele se mantém firme e forte. Mas aí, isso, quando fala façamos homem a nossa imagem e semelhança, é Miguel falando a Jeová, falando ao Elohim. Sabe por quê? Porque Miguel, como o braço direito do Elohim, ele não iria permitir com que uma raça criada por eles possuíssem a imagem sagrada de um Deus pleno e soberano e essa raça fosse desgraçada em comportamento. Pensou? Você com a imagem de um Elohim, cara. Pessoal, prostituição, na bebedeira, no cigarro, no adultério, no assassinato, nos roubos, na mentira, tudo quanto é na pedofilia, tudo quanto é coisa que não presta. Tudo quanto é coisa que não presta. O ser humano fazendo e tendo a imagem de um Deus pleno, sagrado e soberano. Ah, só se você for muito de um idiota para não pensar em algo mais supremo, né? Então, não, você não tem a imagem de Deus. Você tem a imagem dos arcanjos, que são humanoides como nós. Porque Deus, ele não é humano, não é humanoide, não tem aparência nenhuma parecida com a nossa. Ele é um ser sagrado que tanto o seu nome real, que não é Jeová, tanto a sua aparência, ela é guardada em segredo, em santidade. Então ninguém sabe como é Deus. Mas nós sabemos que os arcanjos são como nós. Então essa fala é muito distorcida. Então os arcanjos falam para Deus, eles falam, olha, façamos homem a nossa imagem e semelhança, porque não podemos criar uma raça com sua semelhança e eles vão ser uma raça desgraçada. Então é muito desrespeito, profanação com a sua imagem sagrada. Agora, se você for um gadão, burrão, que gosta de seguir piamente aqui, algum cavalinho fechado aqui, aí fazer o quê, né? Inteligência é para poucos. Então vamos continuar. Em Gênesis, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Das águas o quê? Tudo um oceano, o espaço, o cosmos é um oceano. Imagina que tudo sendo água. Aqui, ó, blu, 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 blu. Essa imagem é água. Ele fala assim, ó, façamos um firmamento, ou seja, vamos criar, ou seja, jogou as águas, abriu-se como se fosse uma bolha, né? E Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas, fez, pois, Deus o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Porque tudo era água, então eles deixam um pouquinho de água aqui, abriu-se a bolha, joga um pouquinho de água, aí fica a água embaixo, e a água do firmamento são as águas superiores, porque o firmamento ele é uma esfera. Então as águas de dentro são as águas de baixo dele, e as águas de fora são as águas externas. E chamou Deus ao firmamento céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Resumo da IA. Deus cria o firmamento para dividir as águas de cima das de baixo. Ideia de uma estrutura que separa camadas de água. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 17, diz assim: E disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus para fazer a separação entre o dia e a noite. Isso eu vou trazer mastigadinho no decorrer da série. Porque muitos interpretam que o sol e as luzes estrelas não existem, é apenas uma imagem holográfica. Isso está certo, mas tem mais coisas por trás disso e eu vou trazer para vocês, explicado bem mastigadozinho para vocês.
Resumo: Sol, e colocou Deus os luminares no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Resumo: Sol, Lua e estrelas são colocados no firmamento, indicando que era visto como uma estrutura onde esses corpos estavam fixos. Não, não estavam fixos. O Sol, a Lua e as estrelas nem está dentro do firmamento. Eu vou explicar para vocês. Nós vamos ter, quem tem saudade do quadro? Lembra do quadro, Fabiana? Sim. O quadro vai voltar nessa série, porque eu vou desenhar e mostrar exemplos para vocês. Então, continuando, né? Salmos 19, capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quando criaram ali no oceano de águas uma estrutura como uma bolha, né? Como isso daqui. Criaram algo assim em meio para poder caber o que você acredita que se chama planeta Terra, e eu chamo de complexo de múltiplos mundos, que eu já ensinei, mas calma, a parte cósmica virá durante o decorrer da série. Estou fazendo uma coisa mais o que nós temos aí no conceito científico ou ideológico. O firmamento é exaltado como manifestação do poder criador de Deus. Sim, imagina criar, você pegar o oceano assim, ó, abrir, criar uma estrutura de cristal, uma esfera poderosíssima, e dali você criar múltiplos mundos, mundo físico, mundo espiritual, não é demais? É foda quem faz isso, né? Por isso tá ali, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Resumo: o firmamento é exaltado como manifestação do poder criador de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 22 e 26. E por cima das cabeças dos seres viventes, é eu, você, os cachorros, os animais, tudo que é vivente. E por cima da cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como cristal brilhante estendido por cima sobre suas cabeças, ou lá em cima. Por cima do firmamento que estava sobre as cabeças havia algo semelhante a um trono. Sabe o que é o trono? Aí o trono, você tem que entender que aquele que cria o firmamento, o seu poder é como um Deus, e o poder que está acima do firmamento, o universo, é como um trono de um Deus, é como manifestação do divino, do sagrado. Então não é literalmente, digamos, o trono está ali em cima, mas é algo em que acima do firmamento se encontra todo o poder dos deuses. O universo, o cosmos, é o firmamento dos deuses, é o trono dos deuses, é o que ele é, a manifestação dos deuses, e a obra do firmamento se faz pelo poder dos primordiais nas zonas que eu já expliquei, exclusiva dos primordiais, os criadores do sétimo universo. Isso aqui, opa, já tô até colocando coisa cósmica, pô, ainda não é o momento. Resumo: visão mística onde o firmamento aparece como uma plataforma cristalina sobre a qual está o trono de Deus. Daniel 12, capítulo 12, versículo 3. Os que forem sábios resplandecerão como o esplendor do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Resumo: o firmamento é associado ao brilho eterno e à recompensa dos justos, ou seja, sair deste planeta, ir embora dele, que é uma prisão. Isso que é uma prisão. Como que eu saio da prisão, Marcelo? Como que eu saio? Conhecimento é poder, mas temos que ter as técnicas de saída. É o que eu venho ensinando a vocês já desde 2016. E voltarmos à recompensa dos justos é voltarmos para os nossos lares sagrados cósmicos. Bom, pessoal, peço a vocês que analisem, assistam, reassistam esta série. Pare, pense, reflita e analise. Hoje foi só uma introdução, mais para abordar o que nós temos. Mas a partir do segundo eu vou trazer informações
inéditas, cósmicas para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, desculpa qualquer coisa. E no próximo vídeo eu vou trazer uma roupagem bem espiritual. Vamos ter quadro essa série, eu desenhando, fazendo os desenhos para vocês como eu já fiz. Vai ter muitas coisas interessantes, tá bom? Um forte abraço, deixa seu joinha, não deixa dessa joinha. Eu nunca pedi para compartilhar vídeo, né? Eu nunca fiz. Mas esse eu peço, que não tem nada demais. Compartilhe com seus amigos, familiares, quem sabe chama eles para os próximos que serão cósmicos, né? Porque esse assunto é de muito interesse. Um forte abraço, muita paz e muita luz. Que vocês sejam sempre protegidos e guardados pelo universo. E até o nosso próximo encontro na série O Firmamento Cósmico, parte 2. Tchau, tchau. Muito obrigado.